Oi pessoal, eu sou Yolanda Fordeloni, jornalista e economista, e tô de volta aqui no Klabin Invest para bater um papo que vai te interessar. Quando a gente olha para os resultados de uma empresa e vai analisar eles, é importante a gente olhar o longo prazo. Só que, no caso da Klabin, são 12 anos de crescimento de EBITDA. Sim, você ouviu corretamente, 12 anos. Para entender por que isso acontece, eu vou falar aqui com o Marcos Maciel, que é gerente de relações com investidores aqui da Klabin, e com a Luísa Chaves, que é coordenadora de RI aqui da Klabin. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Luísa, Maciel, sejam bem-vindos aqui no Klabin Invest. Obrigada, Yolanda. É um prazer estar aqui hoje falando de novo com vocês. Olá, Yolanda. Olá, Luísa. Prazer estar de novo aqui no Klabin Invest para falar sobre esses resultados tão positivos ao longo dos últimos anos. Eu queria que vocês começassem trazendo um pouco do que foi 2021. Mais um ano, a Klabin ela foi capaz de entregar resultados muito sólidos em basicamente todas as linhas de negócio da companhia, o que é resultado do que a gente sempre fala por aqui, fruto, do modelo de negócio da companhia, que é integrado, diversificado e flexível. Então, só assim, para dar alguns exemplos, no segmento de celulose, nesse ano a gente direcionou mais produto para algumas regiões que tinham uma demanda mais elevada, então a gente conseguiu preços superiores por conta disso. E no negócio de sacos, a gente segue inovando, então com novos produtos, com produtos que têm maior valor agregado, e é isso que tem direcionado o resultado desse segmento para cima. Então, assim, só alguns exemplos de como a gente consegue atingir resultados positivos em diferentes situações. E a gente já vai entrar em mais exemplos, em mais cases recentes, em projetos recentes que a Klabin tocou ao longo de 2021, mas antes eu queria que vocês fizessem uma linha do tempo, porque na abertura aqui da nossa conversa, eu comentei, são 12 anos de resultados resilientes, e esse é o tema dessa conversa de hoje. Quais foram os marcos mais importantes ao longo dessa história aí da última década? Em 2009, acho que para citar um desses marcos importantes, a Klabin teve a inauguração do projeto da expansão da unidade de Monte Alegre, e em 2016, que foi um dos maiores projetos e marcos da companhia, que fez a companhia dobrar de tamanho a inauguração da unidade Puma. No ano passado, a gente adquiriu os ativos de papelão do lado da International Paper no Brasil. E mais recentemente, agora no último dia de agosto, a gente teve o startup da primeira máquina, da máquina 27, do projeto Puma 2. Ainda é bastante recente, então nossa expectativa é que a máquina... de fato, ela tem uma consequência direta nos resultados da companhia de maneira mais relevante a partir do ano que vem. É um projeto que exige um pouco de maturação, né? Exatamente. Tem um ramp-up da máquina, então tem a nossa estimativa para a produção, que é um pouco menor agora em 2021, e aí para 2022 a gente já chega nesses 87% de capacidade, e em 2023 a gente chega em 100% da capacidade, que são as 450 mil toneladas no ano. E essa é a primeira máquina do projeto. O projeto Puma 2 ele contempla 2 novas máquinas, então em 2025 a gente deve ter a capacidade de produção total das 2 máquinas do projeto Puma 2, que somam 910 mil toneladas no ano. Quando a gente olha para o resultado da Klabin, e aí eu estou falando do balanço especificamente, um dos principais números que o mercado costuma acompanhar é o EBITDA, que é o lucro antes de impostos, enfim. Teve um crescimento de 56% no terceiro trimestre, quando a gente olha o terceiro trimestre de 2020, ou seja, um ano antes. E a que se deve esse crescimento, a que se deve esse resultado tão positivo? A gente tem sempre que lembrar que as vendas da Klabin são direcionadas para segmentos da economia que são muito resilientes. Então, só para dar um exemplo, a gente tem mais de 60% das nossas vendas destinadas ao mercado alimentício, alimentos e bebidas. Além disso, a gente tem produtos cujo destino final é produção de papel higiênico, fraldas, enfim, entre outros setores que têm uma resiliência muito grande de demanda. Então, acho que isso ajuda a explicar também o porquê da resiliência de resultados da Klabin e porquê em 2021 isso não foi diferente, dada essa nossa exposição a mercados que enfim, são bastante estáveis mesmo em períodos de certa turbulência.
E olhando para o lado financeiro do balanço, a gente sabe que o projeto Puma 2 exige um investimento alto da Klabin, ainda exige muito investimento, mas ao mesmo tempo vocês estão pagando dividendo, estão reduzindo a alavancagem. Como é que a conta fecha nesse sentido? É verdade, Yolanda. Então a gente ainda está no meio, na verdade, desse ciclo de investimento do projeto Puma 2 e a gente já começou essa trajetória de desalavancagem. Então a gente atingiu o pico de alavancagem ali no final do ano passado, início desse ano, e de lá para cá a gente já começou a reduzir a alavancagem da empresa. Isso porque a gente está tendo uma geração de caixa bastante elevada nesse momento. Então hoje, quando a gente olha a nossa alavancagem, a gente já está no mesmo patamar de quando a gente anunciou o projeto Puma 2 lá atrás, em abril de 2019. Acho que para trazer ainda mais segurança e transparência e previsibilidade para os nossos acionistas e para os nossos credores, a gente tem sempre que lembrar que a Klabin ela tem políticas, né, tanto de endividamento financeiro quanto de dividendos, que definem de maneira muito clara qual é o nosso alvo, né, tanto de alavancagem quanto de como funciona a nossa prática de distribuição de proventos, né? Então, com isso, né, quem analisa a Klabin consegue ter uma grande assertividade em como a companhia ela vai se comportar, enfim, ao longo, né, dos próximos anos em relação às suas práticas, né, financeiras, de endividamento, de liquidez e também de distribuição de dividendos. Quando a gente olha até a história aqui do Klabin Invest, um tema que sempre permeia todas as conversas que eu tenho aqui no Klabin Invest no YouTube, todas as conversas do podcast, é sustentabilidade. Eu sei que teve novidade, teve reconhecimento, mas eu não vou dar spoiler. Eu queria que você, Luísa, contasse pra gente quais foram as novidades dos últimos tempos. A gente foi reconhecido recentemente pelo Dow Jones, então a gente renovou a participação na carteira global e de mercados emergentes do Dow Jones. Mais recentemente, a gente integrou pela 9ª vez consecutiva o índice, que é o índice de sustentabilidade empresarial da B3. E nessa semana a gente recebeu a grata notícia de que a gente teve a nota AAA, então 3 vezes a nota A no CDP, né? Então, tanto no programa de mudanças climáticas, como água e florestas. Então, 3 reconhecimentos importantes, além de outros que a gente tem em sustentabilidade agora recentemente. Então, parabéns aí pro time de RI, para todo mundo que faz parte da companhia. E olhando daqui para frente, quais são os próximos passos, Luísa? Bom, em termos de projeto, né, acho que a gente vai seguir esse modelo de negócio que a gente comentou agora. Então, a gente vai seguir nos segmentos que são o DNA da empresa. Então, a gente tem projetos para frente na linha de papéis, virgens, reciclados, Sacraft, que é o papel para sacos, na frente de embalagens, de aumentar a nossa participação no mercado de embalagens como um todo, e também em celulose, né? Principalmente ali fluff e fibra longa. Então, acho que para frente o que a gente vai ver é a Klabin crescendo nessas rotas de crescimento que a gente já está posicionado hoje. E só para tangibilizar um pouco do que a Luísa comentou, olhando o que a companhia fez nos últimos anos, a gente tem sempre que lembrar, né? A Klabin há 10 anos ela contava com uma capacidade total de produção de pouco menos de 2 milhões de toneladas. E agora, ao final do projeto Puma 2, da instalação das 2 máquinas, a gente vai atingir aproximadamente 5 milhões de toneladas, ou seja, desse período a Klabin mais do que dobrou de tamanho, e isso com geração de caixa, com geração de valor e retorno aos acionistas da empresa. Tá? Então, nos próximos anos, a nossa expectativa é que essa trajetória de crescimento contínuo e geração de valor, ela continue, né? Então, a nossa expectativa é que não seja muito diferente do que a gente viu a Klabin nos últimos anos de crescimento com geração de valor. A gente comentou brevemente alguns números ao longo da nossa conversa, EBITDA, alguns resultados financeiros, mas todas as informações você encontra no site de RI, não é isso, Luísa? É isso aí. E a gente reformulou recentemente o site, então a gente aproveita aqui essa oportunidade para convidar todo mundo a entrar no site, navegar, pesquisar um pouco mais. E só lembrando que o site é ri.klabin.com.br.
Anotou o site aí, né? ri.klabin.com.br. Lá você vai encontrar todas as novidades da empresa. E continue aqui com a gente para ficar por dentro dos investimentos sustentáveis. O Klabin Invest está aqui no YouTube e lá no Spotify, toda semana com conteúdo novo para você. Até a próxima!